Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra, dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis, e depois vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Agora esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos agraciados com leituras profundamente ricas que nos desafiam a refletir sobre a autenticidade de nossa fé e a paciência de Deus em relação ao julgamento final. Vamos mergulhar nas palavras do profeta Jeremias e nos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus para encontrarmos orientação e inspiração para nossas vidas. Imagine um agricultor que trabalha incansavelmente em seu campo, plantando e cuidando de suas culturas com esperança e dedicação. Ele observa as plantas crescerem, mas também nota que junto ao trigo começam a surgir ervas daninhas. Este agricultor sabe que é preciso paciência e discernimento para lidar com ambas as plantas até o momento certo da colheita. Assim como esse agricultor, Deus nos observa,
cuidando de nós com paciência e aguardando o momento certo para separar o bom do mal. Na primeira leitura de hoje, encontramos o profeta Jeremias falando ao povo de Israel. Jeremias, enviado por Deus, clama ao povo para que reformem suas maneiras e práticas, pois a confiança meramente superficial no templo do Senhor não é suficiente. Não confiem nestas palavras mentirosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. O profeta adverte que a verdadeira devoção a Deus vai além dos rituais externos e exige um coração comprometido com a justiça, a misericórdia e a integridade. Jeremias denuncia aqueles que usam o templo como um esconderijo para suas más ações, acreditando que sua presença ali os protegerá da ira de Deus. Ele diz: será este templo, que leva o meu nome, um esconderijo de ladrões para vocês? Mas eu mesmo tenho visto isso, diz o Senhor. A mensagem aqui é clara. Deus não se agrada de uma religião de aparências. Ele deseja um povo que pratique a justiça, defenda os oprimidos e viva conforme seus mandamentos. A advertência de Jeremias ressoa ainda hoje. Quantas vezes caímos na tentação de acreditar que nossa presença na igreja ou nossas práticas religiosas externas são suficientes para agradar a Deus? É fácil ser complacente, achar que estamos seguros apenas por seguir certos rituais. Mas Deus vê além das aparências. Ele busca corações sinceros e vidas transformadas. Agora, voltamos nossos olhos para o Evangelho de Mateus, onde Jesus nos conta a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Esta parábola nos fala da coexistência do bem e do mal no mundo, até o tempo da colheita, que simboliza o julgamento final. Os servos do dono do campo, ao verem o joio crescer junto ao trigo, perguntam se devem arrancá-lo. O dono, porém, responde: não, para que ao colher o joio, vocês não arranquem com ele também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e coloquem-no no meu celeiro. Esta resposta revela a paciência e a sabedoria de Deus, que permite que ambos cresçam juntos até o momento adequado para a separação. A paciência de Deus é um tema recorrente na Bíblia. Ele nos dá tempo para nos arrependermos e mudarmos nossas vidas. No entanto, também é um lembrete de que haverá um julgamento final, onde o bem e o mal serão separados. Esta parábola nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a considerar se estamos crescendo como trigo ou nos tornando como joio. Para ilustrar melhor este ponto, pensemos em um jardim. Um jardineiro dedicado sabe que, para ter um jardim bonito e saudável, é necessário cuidar das plantas, regá-las, podá-las e, eventualmente, remover as ervas daninhas. No entanto, ele também sabe que arrancar as ervas daninhas prematuramente pode danificar as plantas boas. Assim, ele espera o momento certo para fazer a limpeza. Da mesma forma, Deus cuida de nós, nos dá tempo para crescermos e amadurecermos, mas também nos chama a purificar nossos corações e vidas. Meus irmãos e irmãs, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Primeiramente, precisamos fazer um exame de consciência honesto. Estamos vivendo nossa fé de maneira autêntica ou estamos apenas cumprindo rituais externos? Precisamos nos perguntar se nossas ações refletem a justiça e a misericórdia que Deus espera de nós. Além disso, a parábola do joio e do trigo nos chama a ser pacientes uns com os outros. Em nossa comunidade, encontramos pessoas em diferentes estágios de sua jornada espiritual. Devemos ser compassivos e encorajadores, ajudando uns aos outros a crescer na fé, em vez de sermos rápidos em julgar e condenar. Também é importante lembrar que Deus nos chama a ser agentes de transformação. Em um mundo cheio de injustiça e maldade, somos chamados a ser luz e sal. Isso significa defender os oprimidos, agir com integridade e mostrar o amor de Cristo através de nossas ações diárias. Somos desafiados a ser o trigo que cresce forte e saudável, apesar da presença do joio ao nosso redor. Vamos agora ter um momento de silêncio, refletindo sobre essas lições.
Que áreas de nossas vidas precisam de reforma? Onde estamos sendo chamados a ser mais autênticos em nossa fé? Como podemos ser mais pacientes e compassivos com os outros? Senhor, nós te agradecemos pelas lições de hoje. Ajuda-nos a viver de acordo com tua vontade, a buscar a justiça e a misericórdia em todas as nossas ações. Dá-nos a sabedoria para discernir o que é bom e a coragem para remover o mal de nossas vidas. Que possamos crescer como trigo forte e saudável, refletindo teu amor e luz no mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.